Olá, queridos, graça e paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, e esta palavra que há de abençoar a sua vida, nós vamos encontrar aqui em Atos, no capítulo 1, versículo número 8, que vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vou ler também o versículo 14 de Atos 1. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eu quero pensar com vocês aqui hoje sobre o progresso da igreja, O crescimento da igreja. O que é preciso para que haja um crescimento entre nós na igreja? Antes de subir aos céus, Jesus ele conversa com os seus discípulos. Aqui no versículo 4 de Atos 1, vai dizer: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Ou seja, Jesus se reúne com esse povo, com seus discípulos, e vai dizer: vocês fiquem aqui em Jerusalém, não saiam daqui, não saiam daqui. Ele determina isso, é uma determinação: fiquem aqui. E depois, logo no versículo número 8, ele vai fazer promessas, como nós lemos: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, Jesus faz promessas a eles. Aqui no versículo de número 9, Jesus ele sobe aos céus, ele sobe aos céus pelo seu próprio poder, e ao subir ele deixa também uma palavra aos seus discípulos. Em João no capítulo 16, versículo 7, eu vou enviar o Espírito Santo, vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Aí quando nós olhamos para o versículo número 13, diz que entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Vejam, vai dizer que os discípulos, logo após que Jesus subiu aos céus, eles subiram ao cenáculo, e eles estavam juntos, e eles estavam unidos. E a gente começa a perceber aqui o seguinte, querido, que a unidade ela traz crescimento. Não vamos crescer se não estivermos unidos no mesmo propósito, na mesma fé, em comunhão, na mesma visão, estendendo as mãos uns para os outros, orando junto, pensando junto, decidindo juntos. A unidade ela traz o crescimento. Deus é quem dá o crescimento, não temos dúvida. Todavia, temos algo a fazer, tem uma parte que nos cabe fazer. Olha o versículo de número 14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica. Como é que deve ser um discípulo de Jesus? Qual o comportamento dele? Bom, segundo o texto que nós acabamos de ler, nós vamos entender isso. Nós devemos entender aqui o seguinte, que eles precisam ser dedicados. Dedicados em quê? Dedicados no amor. 1 Pedro no capítulo 4, versículo 8, mas sobretudo tendes ardente amor uns para com os outros. Para que haja esse crescimento, deve haver uma dedicação, e essa dedicação, ela passa pelo amor. Precisamos amar uns aos outros, A nossa luta, ela vai ser junta, as nossas orações precisam ser juntos. Nós devemos orar juntos, lutar juntos, lutar não contra o outro, mas pelo outro. Nossos cultos precisam estar cheios da presença de Deus. Nossos cultos precisam estar, precisa haver no nosso coração a motivação para estar nos cultos. As visitações, como são importantes, testemunho, evangelização, tudo isso faz parte do crescimento. O discípulo de Jesus ele precisa compreender isso. Ele precisa ter amor uns pelos outros, ele precisa estar disposto a lutar, ele precisa orar, ele precisa estar presente nos cultos, dedicado, nas visitações, no testemunho da sua vida, no testemunho do Evangelho, na evangelização. Agora, importante saber que para que haja esse crescimento que o Senhor pode dar, nós como discípulos, como servos, como crente de Jesus, nós temos deveres a serem cumpridos. E um desses deveres, uma missão que nós temos, está em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz que nós devemos orar. A oração
é a grande arma que nós temos para vencer. A oração é a grande arma que nós temos para crescermos. Agora, um outro dever que eu tenho e você também, está em Mateus no capítulo 4, versículo 19. Eu vou ler para você Mateus 4, 19, que diz assim: e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E Jesus chama os discípulos e diz: vocês venham a mim e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então nós temos um dever como crente, nós temos um dever como discípulo, qual? Conquistar almas, buscar as almas que estão perdidas. Esse é um dever que nós temos. Mas nós temos também um outro, que envolve obediência e busca, é receber poder. Lucas 24, 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É preciso desejar esse poder do Espírito, é preciso buscar esse poder, é preciso desejar estar cheio do Espírito. Isso é um dever, é uma missão nossa como discípulo, conquistar almas, obediência e busca, porque vocês vão receber poder. Mas para que vocês recebam esse poder, vocês precisam ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, ou seja, até que. Existe algo aqui muito interessante que nesse até que envolve busca, e esse enchimento se vem através da busca na palavra, a busca em oração, do jejum, do quebrantamento, da renúncia diária que nós precisamos fazer como discípulos. Mas também é um dever do crente ser testemunha. Atos 1:8 que nós lemos aqui: mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja que coisa tremenda está aqui. Eu desejo esse poder. Há muitos que querem o poder, há muitos que querem a autoridade, há muitos que querem a unção, mas a autoridade vem, o poder vem, a unção vem mediante a busca, mediante a renúncia, a obediência. Mas existe um outro detalhe: é preciso também ser testemunho. Vocês não vão receber esse poder para ficar com vocês apenas, mas vocês receberão tudo isso para serem minhas testemunhas. Vocês precisam ser minhas testemunhas. Então é um dever do crente testemunhar, é um dever do discípulo de Jesus testemunhar do amor de Deus, evangelizar, conquistar almas, buscar por esse poder, receber esse poder, lutar contra Satanás, estar vigilante. Efésios 6:12 vai dizer: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos numa luta, e falamos isso há pouco tempo aqui em um de nossos cultos, uma guerra que é espiritual. Então nós temos que lutar contra Satanás. O Senhor já venceu Satanás lá na cruz, Jesus venceu Satanás na cruz. Portanto, dia após dia nós temos que lutar, porque não temos que lutar contra a carne, não estamos lutando contra pessoas, mas contra Satanás, o grande destruidor, o grande acusador. Então, como crentes, temos deveres sim, para que a igreja cresça. Querido, escute isso: nós precisamos conquistar almas, nós precisamos estar cheio de poder, cheio de unção, cheio de autoridade, sermos testemunhas, lutar contra o inimigo, fazer recuar a fúria do inferno, esperar a Cristo e em Cristo, como diz 1 Tessalonicenses 1:10, nós estamos esperando pelo Senhor. O dever do crente é esperar, viver nessa expectativa da espera de que Ele vai voltar, e orar incessantemente. 1 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Guarde isso no seu coração. Como discípulos, como crentes, nós precisamos cumprir a nossa missão para que o crescimento aconteça. Temos desafios. Deus nos confiou algo tremendo aqui em nossa comunidade de Motas, de onde nós estamos falando, de nós estamos congregando. Mas essa palavra serve para tantos quantos estão nos ouvindo, que são discípulos de Jesus, membros da nossa igreja ou não, de que temos deveres a cumprir, que fazemos parte do crescimento, sabendo que o Senhor, sim, é Ele quem dá o crescimento, mas temos uma missão a cumprir, uma parte a ser cumprida. Então, como discípulo, como crente, nós precisamos cumprir a nossa missão, precisamos obedecer a ordem de Jesus. Jesus, Ele veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, foi aos céus,
determinou algo ou situações que precisavam ser feitas pelos seus discípulos. Disse como seria, disse que nos ajudaria, que mandaria o Consolador, disse que estariam conosco, e deixou também uma missão, e também deixou também deveres que nós temos que cumprir para que essa obra cresça, para que a igreja cresça. Então, obedecer à ordem de Jesus é fundamental para que a igreja cresça, para que a igreja alcance progresso, para que ela continue triunfante nessa terra. A pergunta é: o que vai trazer o crescimento e o progresso para a igreja? O que vai trazer de fato? Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Maria, mãe de Jesus, mulheres, irmãos, discípulos, eles estavam juntos, todos perseveravam em oração e súplicas. A oração é que traz o crescimento, a unidade é que traz o crescimento. Não é uma pessoa ou duas que deve vir orar. Cada vez mais a gente sente a ausência de discípulos, de crentes nos cultos, nos encontros de oração. E diz aqui que todos, discípulos, homens, mulheres, irmãos de Jesus, Maria, mãe de Jesus, todos estavam reunidos, estavam unanimidade. Havia entre eles o desejo de orar, de estar junto, porque é isso que traz crescimento, é isso que faz o inferno recuar, é isso que faz as intrigas cessarem. É a oração, é a comunhão, é a unidade entre os crentes, o que traz crescimento para a igreja. Todos perseveravam em oração. Não, a oração não era dever ou missão de um ou dois, mas de todos, a igreja rendida, unida, orando, clamando pelo nome de Jesus. Isso traz crescimento. De que depende o crescimento da igreja? Do que depende? Depende dessa unidade espiritual, né? Depende da unidade espiritual. Eles perseveravam, eles estavam juntos, como Atos 1,14 vai dizer. 1 Coríntios 10, 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participam do mesmo pão. Está vendo que coisa interessante? Paulo escrevendo no Coríntios, porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Nós somos muitos, mas nós somos um só pão, um só corpo. Um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então o crescimento ele vai depender dessa unidade espiritual, desse estar junto. O corpo está junto. Se um sente, todos os outros membros sentem, e todos vão trabalhar para que todos sejam sarados, curados, e para que a igreja do Senhor continue crescendo. É preciso manter o primeiro amor, né? Eu poderia falar a língua dos anjos, eu poderia, mas se não tivesse amor, como Paulo disse, nada adiantaria. A manutenção do primeiro amor, aquele amor que a gente recebe, aquele amor que a gente começa a exalar quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ele precisa manter o tempo todo. Para que a igreja cresça, essa unidade, esse amor deve ser mantido. Deve ser mantido também um espírito perdoador. Colossenses no capítulo 3, vejam, Colossenses 3, 13 e 14, nós vamos ler assim, Colossenses 3, o 13 e o 14, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha o 14, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Isso aqui é algo tremendo para o meu coração, para o seu coração, porque para que haja esse crescimento é preciso que haja também esse espírito perdoador, suportar uns aos outros. E esse suportar aqui, queridos, não é aquela questão daquela frase, eu tenho que suportar fulano, ou eu não suporto fulano. Esse suportar aqui, essa palavra significa o seguinte: dar suporte. Eu preciso dar suporte para o meu irmão, para a minha irmã, eu preciso perdoar o outro, né? Se eu tiver alguma queixa contra ele, então assim como o Senhor me perdoou, eu também devo perdoar, estar revestido deste amor que é o vínculo da perfeição. O que trará o crescimento é o espírito perdoador, né? É o amor, é a vida de oração e intercessão diária, é a santificação progressiva. Devemos buscar ao Senhor sempre, pedir ao Senhor: Senhor, tira de dentro de mim tudo aquilo que não te agrada. E quando cada crente, cada discípulo de Jesus tiver o desejo e a busca pela santidade,
nós vamos ver o crescimento, santificação e a evangelização incessante que traz crescimento. Quantas pessoas ainda não tiveram encontro com Jesus ao seu redor, na sua vizinhança, na sua rua, no seu trabalho, na sua faculdade, na rua da igreja? Quantas? Evangelização incessante. Marcos 16:15, o Senhor nos dá uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos necessitam do Senhor, todos necessitam da pregação do evangelho. Que sejamos instrumentos para o crescimento da igreja. O crescimento vem de Deus, o crescimento vem de Deus. Mas escute isso, existem coisas que você precisa fazer. Jesus deu a ordem, Jesus fez a promessa. Como discípulo de Jesus, devemos ser dedicados o tempo todo, no amor, na luta, nas orações, nos cultos, nas visitações, no testemunho, na evangelização, na conquista de almas, na busca pelo Espírito Santo, no enchimento do Espírito, na testemunha dele, na guerra incessante contra Satanás, fazendo recuar pela autoridade do nome de Jesus, pela esperança em Cristo, pela oração em Cristo, pela unidade, pelo estar junto, pela manutenção do amor, pelo Espírito perdoador, pela vida de oração, intercessão, a santificação, que diz a palavra sem a qual ninguém verá a Deus, e a evangelização incessante diária. Assim teremos uma igreja grande, assim vamos crescer, assim vamos avançar, porque o que tivermos que fazer, nós faremos, e precisamos fazer. O Senhor fará tudo, dará o crescimento, mas eu e você temos a nossa contribuição, temos uma missão a cumprir, a obediência, e assim seremos uma igreja forte, unida e amadurecida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa hora, engrandecemos o teu nome e te exaltamos por todos os teus feitos. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer a tua palavra, e assim vermos uma igreja grande, não só em números, mas de pessoas amadurecidas, estendendo as mãos umas para as outras, perdoando umas às outras, suportando, dando suporte, avançando, estando junto na oração, no trabalho, na obra, no serviço, na evangelização. Assim cresceremos, assim vamos conquistar almas para o Senhor, e a igreja se multiplicará, porque o Senhor dá o crescimento, mas nós precisamos obedecer às ordens do Senhor. Sejamos assim, Pai. Toca agora em cada vida, em cada coração, que haja um despertamento a esse entendimento, unidade, perseverança, oração, súplica, testemunho, sermos cheios do Espírito, evangelizar e em busca das almas, perdoar uns aos outros. Cresceremos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe mais uma vez. Se você foi abençoado e tocado, compartilhe essa palavra com alguém, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.